Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo vou compartilhar aqui com vocês mais um bizu sobre reversão de tendência e continuidade da tendência, beleza? Então vou abrir aqui o Dojo USDT, que a gente opera mercado futuro de cripto na Binance. O preço derreteu ali violentamente, ó. E a gente vai tratar aqui de reversão e também de tendência, beleza? Tá aí, uma descida feroz. Galera, todo princípio é parte das ondas de Elliott, ok? Todo princípio aí, ele vai partir das ondas de Elliott. Então deixa eu abrir aqui as ondas de Elliott. Ondas de Elliott, retração de Fibo também. Eu coloquei, o nosso Fibo é um Fibo especial porque ele tem o nível de 75 e de 25 também, além da região dourada. Olha aí. As ondas de Elliott, ok? Beleza. Então o que acontece? Vou pegar aqui essa menorzinha, esse fractal aqui pequenininho, para a gente ir trabalhando aqui. Como é que o preço ele dá indício de que vai reverter a tendência, galera? Né? Como é que veja que aqui ó, o preço deu uma perna de tendência, uma correção, uma de tendência, uma correção, uma de tendência, uma correção forte e nessa correção ele corrigiu novamente, beleza? Então aqui nós tivemos uma tendência de alta, aqui ele corrigiu e fez uma pernada para baixo, aqui nós tivemos uma leve tendência de baixa, que é a correção desse movimento alto aí, esse movimento maior. Veja que todas essas correções aí, elas vão agredir o preço aqui na região dos 50% no máximo, beleza? No máximo aqui em 50%, todas essas correções. Sempre vai funcionar assim perfeitamente, certinho, né? Obviamente que não. O preço ele é caótico, ele é extremamente aleatório, porém ele é formado de vetores. Essas setas que vocês estão vendo aí são vetores, são forças. As ondas de Elliott são formadas de vetores. E se a gente, tem um ditado que diz que a tendência é amiga. Se a gente opera a favor da tendência, a chance da gente ter uma taxa de acerto maior é bem mais favorável, beleza? Mas observe aí que o preço ele vai corrigir ali mais ou menos em 50%, né? Que é entre 61,8 e 38,2 da região de Fibo, né? Espero que alguns já entendam aí de tendência, né? Perna de tendência e perna de correção, ok? Vindo para esse gráfico do fractal menor aqui embaixo, ok? Nós vamos observar exatamente a mesma coisa, tá? Nós vamos observar a mesma coisa. Então, o preço ele vai fazer três comportamentos para entrar propriamente dito numa determinada tendência. Ele vai fazer a quebra de tendência, né? Que é o que vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, nessa descida aqui, ó. Veja que o preço ele veio com relação a essa perna aqui, ele ultrapassou, beleza? Ele ultrapassou 61,8, ele passou de 75%, por isso que eu falei para vocês usarem o Fibo com 75, porque aqui nós temos um nível de 75 aqui e ele ultrapassou esse nível, ok? Só que ele não fez, então ele quebrou a tendência, tá? Ele agrediu a tendência nesse retorno, só que ele não fez uma segunda coisa, tá? Que é o fator 2, que foi rompimento de fundo ou de topo. Aqui ele não rompeu esse fundo aqui, esse suporte. Beleza? Ok.
E a terceira coisa, tá? Ó, nós vamos perceber que aqui, ó, ele vai romper, certo? Ele vai romper a perna anterior, beleza? Ele quebra a tendência, ele volta, o preço volta, né? Ele quebra a tendência, volta, ele rompe lá em 75, ele rompe o topo, ok? E a terceira coisa é isso que ele veio fazer aqui, que a gente chama de pullback, que é esse repouso, né? Que o preço ele faz em cima da resistência ou do suporte que foi rompido, né? Ou por baixo, se for um suporte, né? Que virou resistência. Depois volta a subir, novamente agride em 75% e continua a tendência. Aí o nosso stop loss vai ficar aqui embaixo, no 1 para 1, o IN vai ficar ali. Não vamos praticar 1 para 1, vamos praticar o trailing stop. Quando ele chegar na metade do caminho, a recomendação é que você coloque um tick de lucro. E quando ele chegar no alvo, você coloque na metade do lucro. Esse é o trailing stop linear. O trailing stop percentual, à medida que o preço for subindo, você vai colocando no meio. O preço vai subindo, você vai colocando no meio. Beleza? Então são dois trailing stop de saída, um linear e o outro percentual ou logaritmo, se assim você quiser chamar. Beleza? Então esse é o comportamento do preço, galera, nada mais. Se você olhar as ondas de Elliott aqui todinha, beleza? Você vai ver que é assim que o preço vai se comportar, tá? É assim que o preço ele se comporta. Ok, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, aqui, ó, nesse movimento, ele agrediu essa perna de tendência, mas não rompeu o topo. Nesse movimento, ele agrediu essa perna de tendência anterior, rompeu o fundo, o topo, né? E aqui ele veio fazer pullback, né? Uma entrada aí no início, inclusive da terceira onda, que é a maior onda, né? Aqui outro pullback, né? Aqui ele fez uma correção, né? Teve a quebra de tendência aqui, ó. Uma observação interessante aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Olha só aqui, ó, nessa região. Ó, essa correção aqui, ó. Tá? Nessa correção aqui, ele fez esse movimento, corrigiu. Aqui ele quebrou a tendência, beleza? Aqui, ó, quebrou a tendência de 75. Ele rompeu o topo, ok? Ele desceu, mas ele não fez pullback, né? Ele desceu, continuou subindo, inverteu aqui a tendência, né? Ele quebrou tendência, rompeu o topo e veio fazer pullback aqui, beleza? Então aqui nessa parte de baixo ele não faz pullback, beleza? Então o preço vai sair seguindo aí, ó, fazendo exatamente os mesmos movimentos que é para compra, que é para venda, de quebra de tendência, rompimento de topo e pullback, né? Então aqui nós tivemos, né, o rompimento de topo com pullback, teve aqui em cima também, né? Aqui ele virou, né? Então veio fazer pullback aqui novamente e aqui, ok? Eu vou lá para o gráfico, vamos dar uma olhada aí no gráfico, a gente vai estar fazendo algumas análises. Então vamos falar aí de reversão, né? Reversão de tendência, coisa boa, e de tendência. Estou no time de 1 minuto, eu recomendo a vocês que façam seus trades e os seus estudos de 1 minuto para 1 hora, tá? Ou seja, 4 tempos gráficos. Então nós tivemos aqui uma reversão de tendência, galera, né? Aqui, ó, uma entrada muito top, essa entrada eu vou estar explicando aí para vocês nessa região aí, ok? Foi o que aconteceu aqui. Nós temos uma última vela de venda muito forte, praticamente uma tromba elefante, certo? Aqui houve um loss aqui embaixo, né? Porque o preço ele volta, certo? E nessa vela verde ele desce, né? E se a gente passar o fibo ali,
nós vamos ver que ele não deu win, tá? Não deu win aí. Ele não deu win. Certo? Tá muito pequenininho ali. Ok. Ele não deu win. Eu vou medir com o FIBO, mas eu acredito que não deu win. Vou colocar o nosso FIBO especial aqui. Vou medir aqui desse fundo vermelho para o fechamento da vela vermelha. Aí, beleza? Claramente a gente vê que ele não deu win. Ele tem que chegar naquela linha verde lá de e 50. Olha lá, tá faltando, né? Não foi. Então deu loss. Aí, né? Esse outro movimento ele veio da loss. Ele deixou ainda assim um fundo descendente. Eu tô aqui no 1 minuto, mas a gente pode estar fazendo essa análise também de 1 hora para 1 minuto. Então, vamos lá. O preço, ele reverteu aqui, né? Vamos ver as sinaléticas, né? Os sinais que o preço foi deixando, né? Então, ele fez esses dois fundos aí, ok? Ele volta, tá? Então, aqui, galera, aconteceu isso aqui, ó. Ó, aconteceu isso aqui, ó. O preço fez isso aqui, ó. Fez esse fundo vermelho, ele volta, faz o fundo verde e volta. Quando ele volta, tem esse topo aqui, ó. Ele vai e quebra em 75%, porque se ele for uma região dourada e parar ali, ele, né, pode voltar e continuar a tendência de baixa. Só que ele ultrapassa a região dourada, né, chega em 75% e já deu início de quebra de tendência. Sobe. Quando ele sobe daqui, galera, ele vai buscar agora os 75% aqui dessa vela vermelha, tá? Dessa vela vermelha aqui, ó, certo? Então já deu uma sinalética de quebra de tendência, né? Qual foi a sinalética? Aqui, né? Quebra de tendência, rompimento de topo, outro sinal de quebra de tendência. Buscou os 75 aqui, ó, outro sinal de quebra de tendência, já 3, né? De que o preço vinha na baixa e que agora está revertendo para alta. Outro sinal de quebra de tendência. Rompeu a máxima desse candle vermelho, quarto sinal de quebra de tendência, ok? Fechou aqui em cima com essa tromba de elefante e aí nós temos aqui, não é um pullback, mas é um movimento com correção. Obviamente aí está explícito, gritante, que seria uma compra, tá? Que seria uma compra. Eu estou aqui no time de 1 minuto, pode ser operado em 1 hora também. Foi o que aconteceu ali naquele zigue-zague. O preço fez uma pequena máxima, é isso. Ele fez essa máxima aqui, ó. Ele desceu, ele voltou, agrediu lá em 75%, é um ponto de entrada, né? E o win no 1 para 1, no rompimento de topo também deu win. E entre 75 e o rompimento de topo, ele também teria dado win. Loss aqui embaixo, tá? Para todas essas entradas aí. 3 entradas basicamente, praticamente aí teria dado win as 3. Ok? É sempre que vai dar win as 3? Não, não é sempre. Mas principalmente essa que rompe 75%, vai no 1 para 1. Já que o rompimento de topo já aconteceu lá embaixo, é de bom tamanho. Aqui nós tivemos um loss, tá? Aqui em cima nós tivemos um loss. Faz parte, tá? Foi um momento de reversão, mas veja que o preço, né? Ele chegou aqui, ó, ele fez essa máxima, desceu, agrediu nos 75%,
só que não foi buscar o alvo nem para rompimento, nem para 75, nem para quem está buscando o alvo entre 75 e o rompimento de topo. Quem está executando a entrada ali, ele não veio para cá, tá? Então ele parou aqui e começou novamente uma outra reversão de tendência, tá? Então vamos fazer essa leitura aí, ó. O preço ele sobe daqui, né? Essa velinha verde, faz essa máxima e agora ele começa a descer e agride essa vela verde aí, certo? Na região dos 75 dela já deu um sinal de quebra de tendência, ok? E outro sinal de quebra de tendência aqui com rompimento de topo. Galera, sempre que tiver rompimento é um ponto legal para entrada, tá? Pode estar estudando aí esse ponto, por exemplo, com uma entrada lilosa aqui no meio dessa vela verde, teria dado win tranquilamente. Se a gente olhar aqui embaixo também, ó, essa vela verde aí, ó, que rompeu o topo da vela vermelha anterior, também, né? Um rompimento de topo aí, teria dado win, ok? O win ali, o loss aqui no meio, beleza? Então, ali em cima, o que foi que aconteceu? Aquela vela verde foi rompida para baixo, né? Então, foi o segundo sinalética de quebra de tendência aqui, ó. Beleza? Agrediu 75, rompeu o topo. Show de bola. Veio buscar esse fundo aqui, tá? Ele fez um movimento de zigue-zague, deu uma falsa entrada, né? E ele deu win, galera. Ó, se a gente considerar o corpo dessa vela com nós aqui no meio, olha aí o que foi que o preço fez, né? Apesar de que... Não. Um rompimento aqui, ó, teria dado win, tá? Mas para quem colocou o loss curtinho aqui embaixo, no fechamento da vela, ele deu loss, tá? Deixa eu ver aqui. Ele teria dado loss, porque ele fez isso aqui, né? E fez isso aqui, voltou. Beleza? Mas para quem entrou já no rompimento aqui, que entrou no rompimento, né? Porque tem um rompimento com o loss aqui dentro dessa vela verde. E tem um rompimento com loss aqui no meio da vermelha. O do meio da vermelha teria dado win, beleza? Então quem trabalhou o loss aqui no meio deu win. E quem trabalhou o loss aqui nessa região dessa vela verde, né, que foi o rompimento, a região de 75, entre 75 e rompimento, teria dado loss, o preço não teria ido lá, beleza? Aqui houve novamente, né, uma sinalética de venda, porque o preço ele corrigiu, né, o preço ele fez essa máxima dessa vela verdinha, subiu novamente e desceu, tá? Então nós temos aí, só aqui ó, nessa informação, rompimento de topo, tá? E temos quebra no nível de 75 e o preço desceu, não é um ponto de entrada, ele veio e agrediu aqui essa vela em 75 novamente. Aqui tem uma entrada aqui, ó, passando dessa máxima para cá, tem uma entrada lá no nível de 75 e dessa máxima, dessa mínima da vela verde voltando, cruzando aqui em 75, a gente pode considerar que tem outra entrada porque ele já rompeu o fundo dessa vela verde aqui, teria dado win aí também, certo? E o preço veio fazendo esses comportamentos aí, eu vou adiantar um pouco, tá? Meio caótico essa região, até chegar, nós estamos no 1 minuto, meio que uma tendência de baixa, né? Até chegar nessa vela aqui, ó. Essa vela no rompimento do topo dessa vela aqui, tá? Ele rompe o topo da vela,
Depois ele vem e rompe aqui, ó, o topo dessa outra vela verde aqui, certo? E aqui começa a brincadeira. No rompimento de topo dessa vela verde, nós temos uma entrada, né, para compra. O preço, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele agride aqui os 75, ele rompe o topo. Ele agride essa vela verde anterior aqui em 75, ele rompe o topo novamente, executa uma entrada que vai dar um, corrige, agride em 75, executa outra entrada, né? Executa a entrada entre 75 e rompimento de topo, executa a entrada em rompimento de topo também e vai dar um in nas 4 entradas aqui. E aqui também nós temos mais 3 entradas, né? Que é 75, rompimento de topo e entre uma e outra, ok? E nós temos aí o início de uma tendência de alta, beleza? Então é isso aí, galera, que eu queria estar compartilhando com vocês sobre reversão de tendência e continuidade de tendência. No caso da continuidade de tendência, você tá pegando aí as correções, beleza? Quando o preço ele corrige, tá? E você tá pegando essas entradas aí de correção com o mínimo possível, tá? Dê prioridade nas entradas essenciais de reversão, beleza? Bons estudos, bons trades e muito sucesso. É o que desejo a todos vocês aí. Espero mais uma vez, pessoal, ter colaborado aí com o conhecimento.